Então aqui agora eu vou criar um novo documento, beleza? Esse novo documento a gente vai voltar aqui para o bloco de notas que eu abri, porque agora eu vou criar ele 800 por 800 com 120 pixels por polegadas. Então eu vou botar aqui, ó, 800 por 800 com 120 pixels por polegada. Pode botar 150, George? Pode. A resolução ele fica ainda melhor, no caso. A probabilidade dos pixels estourarem serão menores. Mas é aquela coisa, pode acontecer de que a sua imagem ela passe dos 2 megabytes, caso tenha fotos, quando você finalizar a montagem. Isso daí pode ocasionar uma destruição da sua foto quando você for fazer o upload para o Instagram e uma reconstrução com a qualidade reduzida. E aí, quando o Instagram ele reduzir a qualidade por ele mesmo, ele não vai se preocupar com a qualidade da tua foto. Então ele vai reduzir o tamanho e vai reduzir a qualidade, pode ser que os pixels estourem. Então o 120 é uma medida de resolução que eu trabalho, tá? Que eu faço, que eu já fiz vários testes, já publiquei muitas vezes e nunca me deu nenhum problema. Mas se caso desse problema com você, então você volta nessa etapa aqui e diminui um pouco a resolução. Mas como é 800 por 800, no caso 200 pixels abaixo do recomendado, eu acredito que não tem problema nenhum não. Beleza? Então aqui a gente vai criar, sendo que dessa vez a gente vai selecionar a opção de pranchetas, tá? Veja que eu não fiz o cálculo para separar lá pelas guias como eu fiz no fundo, mas eu coloquei aqui apenas por prancheta. Beleza? Então eu vou criar as pranchetas e aqui eu vou estar selecionando o nome. Vou botar pub01, tá? Só para me ajudar. Pub01. E aqui na ferramenta de mover, eu vou utilizar a ferramenta de pranchetas e vou dar 2 cliques aqui na camada da prancheta para aparecer o sinalzinho de mais, tá? Então, como esse daqui é a publicação 01, como a gente viu aqui no exemplo, é esse quadrado aqui, a 02 tem que estar para o lado esquerdo, a 03, a 04, 05, 06. Então, pub01, 02, 03, beleza? Aqui a gente vai para pub01 de novo, dá 2 cliques na camada, aí 04, é isso, 05, 06, tá? Então aqui, pub 1, prancheta 1 eu passo para pub 1, prancheta 2 eu passo para cima da prancheta 1. Então aqui eu coloco pub 02, pub 03, pub 04, pub 05, pub 06. Ok? Então aqui eu vou tirar o zoom para que vocês possam ver. E aqui eu tenho todas as pranchetas separadas da forma que eu preciso que elas estejam para poder criar o meu feed infinito, tá? Essa camada aqui, padrão, que cria na 1, ele não cria nas outras, tá? Então recomendo que você dê um Ctrl J e vá jogando para o final de todas elas, porque fica um pouco melhor para a gente poder alinhar alguma coisa caso a gente precise. Beleza? Então aqui deixa eu fechar todas as janelas. Eita, eu esqueci de renomear ali, né? Vamos salvar para que a gente possa botar o nome. Aqui eu vou colocar publicações feed infinito Instagram PSD. Beleza? Então eu vou voltar aqui para o meu fundo feed infinito, que foi o fundo que eu montei. Deixa eu só dar mais uns ajustes aqui, tá? Que é pra... eu acho que vai ficar melhor se eu fizer isso aqui. Na imagem que eu for colocar aqui, na foto que eu for colocar aqui, eu acho que eu vou colocar um efeito da fonte por cima da foto mesmo. Enfim, depois eu vejo como é que eu faço. Como eu tô dizendo aqui, eu não pensei em nada, tá? Isso aqui é algo que eu tô jogando assim, em aleatório mesmo, só pra estar mostrando a vocês o exemplo. Vocês vão ver que o resultado vai ficar bem bacaninha, bem legal. Então, bora lá. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou pressionar as teclas de atalho Ctrl, Alt, Shift, E. E eu vou criar uma camada em cima de todas as camadas que eu criei com uma cópia de todos os elementos. Então aqui eu posso, no caso, transformar todas as camadas de baixo em um grupo e ocultar esse grupo e exibir apenas a camada de cima.
tá vendo? Deixa eu ocultar aqui até o plano de fundo também, ó. Beleza? E o que é que eu vou fazer? Agora eu vou cortar essas camadas, esses fundos, para poder estar colocando lá dentro da minha publicação do feed infinito. Beleza? E sim, outra coisa aqui, esses fundos aqui preto, que é onde vai criar a máscara da foto, eu estou colocando preto porque ele é uma cor totalmente diferente do amarelo que eu coloquei, tá? Mas aqui se eu quisesse colocar verde limão, por exemplo, eu acho que seria ainda mais eficaz, porque seria uma cor ainda mais diferente. Mas com o preto dá para fazer também, beleza? Não precisa obrigatoriamente ser preto não, agora tem que ser uma cor que seja totalmente diferente da cor de fundo, ok? Então aqui eu vou pegar a ferramenta de seleção, vou selecionar camada por recorte, a outra camada do lado, camada por recorte. Veja que como a guia está ativada, a ferramenta de seleção aqui ao lado, ele mostra os pixels, ó, e está tudo 500 por 500 pixels certinho, da forma que eu preciso. Porque ele, no caso ele está dando prioridade ao que está na camada, tá? Eu recorto todas as camadas. Dou um Ctrl S para salvar. Utilizar a ferramenta de seleção. Vou pressionar Ctrl para ficar mais fácil para selecionar a camada que eu quero. Vou pegar a camada da publicação 1 e vou jogar dentro da minha prancheta Pub 1. Beleza? Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou redimensionar esse quadrado aqui. Mas eu gosto de redimensionar diretamente nos números, tá? Aqui em cima, na aba de propriedades. Porque eu acho que é mais exato. Então eu vou pegar essa guiazinha aqui do centro da camada e vou colocar para o canto, que é onde vai passar a posição. Ou então no caso eu poderia clicar aqui, né? Enfim, você pode clicar aqui para ser mais fácil, que é para onde vai a posição que vai ser alterada aqui ao lado, tá? Que é a localização do elemento. Então aqui na posição eu vou colocar 0 para x e 0 para y, para ele ficar alinhado em cima lá no canto. E aqui eu vou aumentar as dimensões do quadrado em 160%, tá? Isso daqui foi um cálculo matemático que eu fiz de porcentagem para saber quantos porcentos eu preciso aumentar de 500 para ficar em 800. Então foi 60%, então eu vou só aumentar 60% em 100, tá? Então 160% e dou um Enter. Se vocês podem olhar aqui, ó, qualidade não foi perdida, beleza? E até foi, mas é bem pouco, mal dá pra perceber, tá vendo? Na verdade tá dando pra perceber, mas enfim, foi bem pouquinho, quando a gente termina a montagem nem percebe. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa com os demais elementos, tá? Pressionar Ctrl ali com a ferramenta de seleção selecionada. Poxa, o mouse aqui soltou. Bora lá. Com a ferramenta de seleção selecionada, a mesma coisa, cantinho aqui de cima, 0, 0, 160, 160, volta para cá, ferramenta de seleção, tal, bota aqui, Pub 3, opa, 0, 0, 160, 160, beleza? Agora vem aqui para o Pub 4, Ctrl, 0, 0, 160, 160, pronto, Ctrl, 0, 0, 160, 160. Então a gente vai estar fazendo aqui com todos os outros elementos. Assim, só para redimensionar, eu nem lembro se eu coloquei, se eu falei, né? Para quem não sabe, é a tecla de atalho Ctrl T, beleza? Então, deixa eu tirar aqui o zoom e olha só, a gente passou o nosso fundo para cá, para o nosso feed, para nossa publicação do feed infinito, beleza? Vou dar um Ctrl S aqui no fundo, eu posso fechar, né?
A gente não vai utilizar mais ele hoje. Então agora a gente vai começar o nosso processo criativo do nosso fundo infinito, tá? Então aqui a gente vai estar definindo o conteúdo, beleza? Eu vou criar aqui sim um conteúdo fictício, tá? Para que a gente possa estar só preparando, beleza? Então aqui as fontes utilizadas para o título foi a Anton, e para as legendas, assim, descrições dessas coisas foi a Lato, beleza? Então aqui no pub01 eu vou criar uma camada de texto que vai ser o meu título, tá? Então aqui eu vou pegar aqui a ferramenta Anton e vou colocar aqui, deixa eu ver, conteúdo de valor, tá? Isso aqui vai ser o meu título, beleza? Conteúdo de valor. Estarei dimensionando aqui para ele ficar um tamanho legalzinho. Deixa eu ver se ele todo no maiúsculo fica legal. Pronto, todo no maiúsculo fica legal. Eu não sei se eu coloco esse título aqui. Acho que eu vou colocar esse título aqui. Para ver como é que vai ficar. Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu alterar a cor dele aqui do preto. Deixa eu colocar um preto um pouco mais suave. Acho que o 21 fica legal, né? Conteúdo de valor. Beleza? Aqui eu vou criar um texto de parágrafo, que é onde vai estar o meu conteúdo de texto, que é na fonte Lato, tá? Eu vou usar aqui Lato. E a Lato ela traz um bocado, ela traz uma eyeline, que é bem suave, traz ela no itálico, traz o light, que é suave também, mas um pouco mais grosso. Traz a versão Italic, a regular, a Italic, a Bold, Bold Italic e a Black, que é a mais grossa, e a Black Italic, tá? Eu acho que eu vou usar a regular mesmo, beleza? Vou usar a regular aqui, vou botar o tamanho, acho que 14, não, 14 é muito pequeno, 24, tamanho 24. Vai lá, conteúdo de valor. O que é conteúdo de valor? Beleza? Tá aqui uma descriçãozinha bem rápida. Conteúdo de valor é todo aquele conteúdo que agrega valor ao seu perfil no ambiente digital, ok? Então aqui eu vou tirar aqui o caps lock. Eu acho que pode ser até um pouquinho maior essa fonte aqui, né? 36, eu acho que 36 já foi muito. Deixa eu botar aqui 32, tá legal. Aqui. Conteúdo de valor. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou alinhar esse texto aqui à direita. Diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele. Coloca ele aqui do lado. Conteúdo de valor é todo conteúdo. Deixa eu ver se é centralizado aqui fica. E aqui no centralizar ao centro com ele. Isso aqui já faz parte de um processo criativo, né? Eu só estou vendo aqui como é que eu posso fazer para deixar ele um pouco interessante. Tá aqui conteúdo de valor, tal, beleza. Aí eu boto apenas esse textinho aqui. Eu posso utilizar aqui o lato ainda. E as duas aspas. Eu posso usar a versão black dele. Acho que é Black Italic, fica legal. E aqui eu vou redimensionar o tamanho dele para ficar um pouco maior. Beleza? E aqui eu posso dar um Ctrl X nele. Não. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. E aqui eu apago o primeiro.
e aqui eu apago o segundo. Por que eu fiz isso, gente? Porque se eu não tivesse feito dessa forma, quando fosse digitar aqui aspas duplas na minha segunda cópia, ia ficar igual a primeira, tá? Então, para que a primeira fique em cima, a primeira fica em cima e a segunda fica embaixo, então acho interessante fazer isso aqui, beleza? Então, bota eles aqui ó, alinhado, né? Deixa eu redimensionar ele um pouquinho aqui, que ele não precisa ficar perfeitinho. Esse daqui também, deixa eu rotacionar um pouco, beleza? Aqui eu vou criar um grupo com o nome aspas, tá? E aqui eu vou alinhar o conteúdo dentro, no meio da aspas. Então isso significa que essa daqui ela tem que vir um pouco mais para cá, né? E alinhar aqui de novo. Eu acho que vou ter que alinhar na base do olho mesmo, porque como ele não tá, então posso fazer isso aqui, né? Posso vir aqui em parágrafos e justificar. Pronto, acho que até justificado ele ficou um pouquinho melhor. Deixa eu justificar aqui. Pronto. E aqui eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho dele e alinhar o centro aqui com essas aspas, beleza? E agora eu vou criar um grupo aqui, vou colocar o nome de textos, texto no caso, para poder alinhar aqui, para poder alinhar aqui ao fundo e ele ficar no meio, tá? Essas aspas aqui eu poderia até mudar as cores dela, das duas aspas. Eu vou usar a Layer Style aqui para isso, só para poder fazer um teste aqui para ver se fica legal. Aqui eu sobreposição de cor, deixa eu utilizar esse mesmo tomzinho de amarelo. Deixa eu ver se uma sombrinha projetada fica legal. Eu posso adicionar uma sombra aqui um pouco suave, né? Bem fininha. Ó, dá aquele efeito lá de que as aspas elas estão pulando. A cor do texto aqui eu acredito que seja a mesma do conteúdo, né? É a 20-20-20 que está no título. Deixa eu ver se é. É, a 20-20-20. O mesmo padrãozinho de cor. Tá legalzinho. Aí aqui esse texto. Eu acho que agora dá para colocar ele um pouco mais por baixo, né? Já que ele já tem alguns elementos aqui. E aqui eu posso vir aqui no site Flat Icon. Esse site aqui ele é muito bom para a gente poder baixar ícones bem rápido, tá? E aqui eu vou procurar o ícone aqui do Instagram. Deixa eu fazer aqui o download do ícone do Instagram. Eu quero esse daqui simplesinho, tá? Baixei ele PNG mesmo. Fazer o download gratuito. Se você quiser fazer doação para motivar o pessoal, você faz, tá? Mas nesse caso aqui, de vez em quando eu faço minhas doações, mas nesse caso como é só para um tutorial e esses ícones assim de redes sociais, então eu faço o download gratuito. Na verdade eu já tenho todos esses downloads aqui, eu estou fazendo o download só para estar mostrando a vocês, beleza? Então, aqui eu vou abrir a minha pasta aqui, no tutorial Fim de Infinito, né? Que é onde eu coloquei um ícone do Instagram. E aqui eu vou jogar para o fundo, tá? Então eu vou botar o Instagram aqui, certo? Aqui eu vou colocar o meu usuário do Instagram, @gtudo, tá? Mas aqui tá com a fonte do título, né? E eu não quero utilizar a fonte do título, então vou botar aqui a lato regular, aqui, opa, cortando aqui, tá
tá incomodando. Vou tirar aqui o negrito, tá tudo na cor 20, 20, 20. Vou redimensionar aqui o tamanho para que ele fique de acordo com o Instagram. Vou colocar uma barrinha aqui. E já que eu coloquei a barrinha, acho que eu vou colocar assim, barra Getude. E no caso fica Instagram barra Getude. E aqui eu vou diminuir um pouco mais. Tá? Deixa eu alinhar aqui no meio com o logo do Instagram. Vou mudar aqui a cor do Instagram sobre a posição de cor. Eu vou colocar 20, 20, 20. Tá? Clique em OK. Então eu tenho aqui o meu usuário do Instagram, né? Vou utilizar a linha guia aqui. Vou puxar da régua a linha guia. Deixa eu selecionar aqui, ó. Pronto. Beleza? E aqui eu vou alinhar tanto, acho que o texto aqui dá para ficar um pouco mais perto do Instagram, pelo olho. E aqui eu vou alinhar o texto aqui, a guia, né? Eu tenho um usuário do Instagram que eu poderia colocar outras informações de contato também, mas eu não vou colocar. Renome esse aqui com o nome perfil Instagram, tá? E aqui eu vou criar um outro elemento um pouco redondo aqui. Um outro elemento um pouco redondo. Acho que eu vou até mudar, rotacionar mais esse raio aqui. Gente, porque não está mudando. Raio vai cá, não, 30. Acho que no raio de 30 aqui tá legal. E aqui eu aumento ele um pouquinho, que é para meio que fazer um botão, tá? Aí aqui eu vou colocar dentro desse botão, leia a descrição. Colocar aqui o leia a descrição alinhado dentro desse botão. E aqui eu acho que eu vou deixar ele todo maiúsculo e vou deixar na função de black. Tá, então aqui eu vou alinhar o centro novamente, né? Leia a descrição aqui menorzinho. E aqui eu vou diminuir, porque eu quero só como um detalhezinho, não sei se eu coloco aqui. Acho que eu vou substituir aqui com o perfil do Instagram. Getude, leia a descrição. Eu acho que ele está muito no fundo, fica aqui assim, para dar uma imagenzinha legal. E no caso aqui, como ficou esse ambiente em branco e como eu estou trabalhando com elementos, eu acho que eu posso até criar algum outro elemento aqui, né? Só para não ficar em branco mesmo. Então aqui eu crio um elemento bem rapidinho. Beleza? Aqui eu boto lá, tal. Legal, ele criou aqui de uma forma que nem eu imaginei que ele fosse criar assim, né?
Legal, por isso que esses elementos eu prefiro criar no Illustrator. Mas bora lá, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de borracha. Não, acho que a borracha não seria muito eficaz aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Isso é de mistura, substituição de cor. Mano, acho que eu tenho que criar esse elemento aqui no Illustrator, velho. Eu teria que abrir o Illustrator pra criar um elemento desse, sério. Eu quero só fazer uma linha dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? O Photoshop ele não é uma ferramenta que te ajuda muito nesse aspecto, né? Se assim eu posso dizer. Tá, não vou perder meu tempo aqui no Photoshop não. Bora abrir aqui o Illustrator, tá? Então a gente abre aqui o Illustrator sem problema nenhum. E a gente cria o elemento que eu queria criar aqui no Illustrator, tá? Enquanto a gente tá esperando o Illustrator abrir, deixa eu fazer uma outra modificaçãozinha aqui para ver se fica bacana. Vamos fazer um teste, né? Então, bora vir aqui, né? Deixa eu botar aqui número 4. Acho que o 4 fica legal. Deixa eu colocar assim. Acho que o 4 ainda tá muito grosso. Deixa eu botar 3. Pronto, acho que o 3 ficou legalzinho. Vou dar um Ctrl J. Na da frente eu vou redimensionar ele aqui um pouquinho. Tá, deixa eu dar um zoom aqui mais perto para a redimensão ficar um pouco melhor, né? Que eu acho que foi muito. Pronto. Aqui eu vou tirar a cor do fundo. Coloca aqui assim. Eu acho que só as bordas aqui de cima dá pra diminuir um pouquinho mais. Pronto. Bora ver. Eu acho que ficou um pouquinho mais legal assim, né? Ou talvez não, tá? Deixa assim mesmo. O Illustrator aqui ele já abriu. Eu vou criar aqui um documento em branco qualquer, tá? Qualquer tamanho. Ah tá, criou outra artboard aqui. Beleza. Mas sem problema. Eu não prestei atenção nisso quando abri o documento, mas enfim. Então, deixa eu criar aqui a minha linha reta agora, né? E criar o elemento que eu estava tentando criar ali no Photoshop. Aqui a gente pega aqui, pronto. Deixa eu só criar como se fosse um tipo de ondinha, né? Pronto, a gente criou aqui o nosso elemento. Vou jogar lá no Photoshop. 1 hora já de vídeo. Vou jogar lá no Photoshop.
beleza? E o nosso elemento está aqui, criado, tá? Aqui eu vou esticar ele, né, para estar modificando do jeito que eu quiser. Aqui eu vou diminuir ele porque ele ficou muito grande. E aqui eu vou criar mais 3 elementos iguais a ele. Dá um Ctrl G aqui para juntar tudo. Beleza? E aqui eu vou mudar a sobreposição de cor dele para o fundo amarelinho lá que eu selecionei dos elementos. Então eu coloquei um elemento aqui, né? Deixa eu colocar ele menorzinho para não ficar muito com aquele espaço em branco. Então a gente criou aqui conteúdo de valor, é todo aquele conteúdo que agrega valor ao seu perfil no ambiente digital. Leia a descrição. A gente criou o nosso primeiro elemento, tá? Então deixa eu fechar aqui o Photoshop. E gente, eu acho que eu vou dividir esse vídeo aqui em vários vídeos, né? Porque já foi 1 hora ali no processo criativo. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui agora é só adicionar uma foto, tá? Uma foto minha. Vou dar uma pausa aqui para editar essa foto. Só para que vocês entendam como é que funciona essa parte aqui da fotografia também. Mas aqui é da questão da distribuição de conteúdo. Eu acredito que já dá para todo mundo entender bem como é que funciona, tá? Então eu vou estar encerrando essa série desse vídeo por aqui. Eu só vou estar adicionando aqui a foto para estar mostrando a vocês como é que vocês fazem para esse recorte aqui, beleza? Então deixa eu vir aqui para Publi 03, não é esse o nome? É Publi 03. Eita pau, eu apertei aqui na tecla errada. Deixa eu fechar aqui o Illustrator, né, para não dar nenhum problema. Como eu disse, minha placa de vídeo não é compatível, mas bora lá. Então aqui, ó, pega Publi 03, tá, com essa camada daqui, o fundo dele tá aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, tanto com a Publi 03 quanto com a Publi 02, né, é criar uma nova layer que seja dentro desse quadro aqui. Então eu vou pegar a ferramenta de varinha mágica e vou dar um clique com a camada do fundo selecionada, beleza? E aqui eu vou simplesmente pintar de qualquer cor, tá? Deixa eu pintou já de vermelho ali, deixa eu botar um vermelho bem forte para fazer uma diferença boa, né? E eu pintei, tá? Pode ver aqui que ele pegou toda a parte preta. E esse vermelho aqui vai ser a máscara da minha Publi 3. Tá aqui máscara. Opa. Máscara. E aqui na Publi 2, a mesma coisa. Eu venho aqui, varinha mágica, seleciono aqui o que está de preto, crio uma nova camada e pinto de vermelho. Tá aqui máscara. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa aqui, tá, para poder editar uma foto minha rapidinho. E já estou voltando. Pronto, pessoal, peguei uma imagem aqui e só joguei um efeito bem rapidinho no Photoshop. Referente a uma palestra que eu dei na Papo Digital, né? Então vou fazer uma publicação sobre ela, beleza? Então bora lá. Eu vou pegar aqui a imagem, vou jogar dentro da minha camada, no caso Publi 03, beleza? Podem ver que a imagem ela tá bem grande. E aqui eu vou estar redimensionando. Vou redimensionar aqui para que ela fique, no caso, dentro da máscara, beleza? Então aqui eu vou pegar aqui, talvez eu mexa um pouco mais nas dimensões, beleza? E aqui, ó, na camada, pressionando o Alt, quando o ícone mudar, eu vou dar um clique para que ele fique exibido apenas, para que ele seja exibido apenas dentro da máscara, beleza? Aqui eu posso continuar mudando o tamanho dela,
veja que aqui na imagem ele passou um pouco, tá? Passou um pouco até maior do que o que precisaria aqui. Então eu acredito que não tem problema nenhum em deixar essa imagem dessa forma. Eu só vou redimensionar ele um pouco mais aqui para o meio, beleza? E o que é que eu vou fazer? Eu vou rasterizar essa camada, tá aqui, beleza? E vou recortar essa parte de dentro aqui da camada. Então camada via recorte, beleza? Aqui eu vou selecionar para ela ficar dentro da camada de novo. E essa camada que está aqui, eu vou jogar ela para dentro da Pub 2. Então ela veio para cá, ó. Tá vendo? Na mesma posição que a camada da imagem estava lá. Então, dentro da Pub 2, em cima da máscara, eu vou aplicar ela dentro da máscara vermelha. Vou aplicar ela dentro da máscara vermelha e vou arrastar ela para cá, pro lado, para quando ela aparece ali, ó, o restante da mulher cortado. Pronto, eu já cortei a imagem dentro do fundo dos dois, beleza? Então aqui quando eu terminar de fazer essas montagens, quando eu for fazer essa publicação no feed, ele vai estar totalmente bonitinho. Então eu vou dar uma pausa aqui para não ficar muito grande, vou preparar todos os outros conteúdos das outras publicações e vou voltar aqui com vocês trazendo o resultado, beleza? Então aqui deixa eu só... Cadê? Que aqui aparentemente ficou mostrando a parte do vermelho, não foi? Não ficou mostrando não, tá legal. Foi só uma impressão minha mesmo. Então já eu tô voltando. Bom, pessoal, voltei aqui, né? Então, deixa eu só tirar essa guia daqui. Pronto. O conteúdo aqui foi produzido, tá? Que vai constar dentro das minhas próximas 6 publicações do meu feed. Então vocês podem ver, ficou algo bem interessante, bem bonitinho, bem organizado, bem padronizado, tá? E aqui eu posso estar dando continuidade porque eu deixei esse elemento aqui em cima para poder prosseguir com o feed. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou exportar essas 6 publicações, tá? Deixa eu salvar aqui. Para exportar essas 6 publicações, você seleciona aqui todas as pranchetas, tá bom? Clica com o botão direito e bota para exportar. Você pode colocar para exportar rápido como PNG, mas às vezes a imagem PNG ela passa dos 2 megabytes, tá? Então eu prefiro configurar aqui para poder saber. Pronto, todas as imagens aqui elas estão bem pequenininha, tá vendo? Então isso daqui está no tamanho que o Instagram ele vai aceitar. Então não tem problema nenhum em eu exportar dessa forma. Então eu boto para exportar tudo e seleciono a pasta, tá? Tutorial feed infinito, coloco para exportar e dentro da pasta aqui do tutorial feed infinito eu tenho todas as publicações com os números, os nomes das pranchetas para poder estar trabalhando, ok? Então aqui eu vou abrir para vocês verem que não perde a qualidade, beleza? E aqui a gente pode trabalhar e publicar sem problema nenhum. Agora, claro, como eu disse, aqui eu não estou para ensinar o processo criativo, tá? Eu ensinei apenas as táticas aqui para vocês. Então eu fiz um negócio bem rápido mesmo para poder dar tempo. E como vocês podem ver, a qualidade das fotos não foram tão perdidas, beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Falou?